Depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, os seus discípulos comentaram como que o templo era adornado com belas pedras. A resposta de Jesus deve ter surpreendido seus seguidores. Vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Mais adiante, Jesus descreveu os sinais que antecederiam sua vinda em poder e glória. Mas, no meio deste discurso, pode-se observar advertências claras acerca da destruição de Jerusalém. Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que estiverem nos campos, não entrem nela. No ano 6 depois de Cristo, a região da Judéia deixou de ser um reino vassalo e foi transformada numa província do Império Romano, debaixo de um governador imperial que desempenhava as funções de comandante militar e juiz. Os impostos cobrados por Roma e o controle exercido pela Fortaleza Antônia sobre o Templo de Jerusalém foi o que originou a resistência dos judeus ao governo romano. Para se ter uma ideia, até mesmo as vestes dos sumos sacerdotes eram guardadas pelos romanos na Fortaleza Antônia, e no caso de crimes que eram passíveis de morte, os judeus tinham de entregar os condenados para os romanos. As tensões crescentes chegaram ao auge em maio de 66 d.C., quando o governador romano Gésio Floro confiscou 17 talentos do tesouro do templo. O povo se revoltou e fechou as passagens que ligavam a Fortaleza Antônia ao templo. Gésio Floro se retirou e, em setembro de 66 d.C., quando a multidão tomou a Fortaleza Antônia, os soldados romanos que ainda estavam em Jerusalém se renderam. Pouco depois, os rebeldes atacaram a fortaleza de Massada, perto do Mar Morto. A violência entre judeus e não-judeus se espalhou por toda a Palestina. O general Tito Flávio Vespasiano, que um dia se tornaria um imperador romano Vespasiano, continuou a reprimir a resistência dos judeus lá na Galileia, encontrando uma forte oposição em Gamala, no outono do ano 67 d.C. Na primavera de 68 d.C., Vespasiano cortou as comunicações de Jerusalém com o mundo externo. Ele ocupou a Samaria, a Pérea e a Idumeia, e também a costa do Mediterrâneo. No verão, apenas umas poucas fortalezas isoladas ainda permaneciam nas mãos dos judeus rebeldes. Mas enquanto preparava o ataque final a Jerusalém, Vespasiano recebeu a notícia do suicídio do imperador Nero. Mais que depressa, os judeus se aproveitaram da situação e o judeu chamado Simão Bar Giora tomou Hebrom, enquanto outro líder rebelde, João de Giscala, se proclamou senhor de Jerusalém. Então, lembrando-se das palavras que o Senhor Jesus falou, os cristãos fugiram para Pela, na Pérea. Na primavera do ano 69 d.C., Simão Bar Giora entrou em Jerusalém. Uma vez que outros líderes rebeldes se recusaram a reconhecê-lo como senhorio, a cidade ficou dividida debaixo do controle de vários governantes. Simão Bar Giora ocupou a cidade alta, enquanto seu filho, Eleazar, ficou com o templo. O restante da cidade de Jerusalém, incluindo a Fortaleza Antônia,
permaneceu nas mãos de João de Giscala. Em junho de 69 d.C., Vespasiano voltou a ocupar Hebrom, mas não ficou muito tempo ali, pois logo foi proclamado imperador de Roma. Transferiu o comando a seu filho chamado Tito, que iniciou o cerco a Jerusalém na primavera de 70 d.C. Em Jerusalém, os conflitos internos se intensificaram quando João de Giscala obteve o controle do templo e removeu Eleazar. Porém, quando os romanos atacaram o terceiro muro, a proteção externa da cidade, João de Giscala e Simão Bar-Jora colocaram suas diferenças de lado. Em maio, o terceiro e o segundo muro já não resistiram. 2 legiões foram encarregadas de atacar a Cidade Alta e outras 2 de atacar a Fortaleza Antônia. Em 3 dias, os romanos levantaram uma barreira de 7 quilômetros ao redor de Jerusalém, impedindo a entrada de provisões na cidade. Muitos dos habitantes da cidade morreram de fome e os corpos em decomposição começaram a se amontoar pelas ruas. Em junho, a Fortaleza Antônia foi tomada e iniciou o cerco ao templo. Em 27 de agosto do ano de 70 d.C., os soldados romanos queimaram a porta do templo e o invadiram. Os generais romanos discutiram se deveriam incendiar o templo ou não. Em 29 de agosto, um soldado romano lançou um pedaço de madeira em chamas pela porta interna e incendiou o santuário. As súplicas do general Tito para que se apagasse o fogo foram ignoradas. Considerando inútil poupar as outras partes do templo, os romanos incendiaram o restante da construção. As grandes pedras do templo foram separadas umas das outras para permitir acesso ao ouro derretido e seguiu-se um terrível massacre. Grupos de rebeldes resistiram em outras regiões de Jerusalém até setembro. A cidade foi toda arrasada, mas uma parte do muro e 3 torres do palácio de Herodes foram preservadas. O general Tito voltou para Roma com seus espólios de guerra, incluindo a mesa dos pães da proposição, o menorá, que é o candelabro de 7 hastes, e as trombetas de prata. Objetos retratados no arco do Tito